Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos estar aí exercitando os conhecimentos que estamos adquirindo, né, no decorrer dessa semana, que é quando a gente fala aí sobre volume de um paralelepípedo, né? E a gente vai estar aplicando esses conhecimentos na resolução de algumas questões. Então, a primeira questão que nós temos aí, né, uma questão bem interessante, ela diz o seguinte: calcule em decímetros cúbicos. Então, essa é a primeira informação, nós temos que lembrar um pouquinho das transformações, né? Mas aí ela pede que a gente calcule em decímetros cúbicos a medida do volume de cada figura, sabendo que elas são compostas por paralelepípedos. Então, vamos lá para essa atividade, né? Então, primeira coisa que a gente vai lembrar é que quando a gente tiver em centímetros cúbicos, para eu transformar isso para decímetros cúbicos, eu vou ter que dividir por 1000, ok? De uma unidade maior para menor para maior, a gente divide aí por 1000. Mas, por enquanto, vamos então calcular esses volumes. Nessa letra A, percebam que ela é formada por dois paralelepípedos. Esse aqui embaixo e este outro aqui em cima. Então, o paralelepípedo 1, quais são as dimensões dele? 30, 60 e 45. E a gente viu que para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar suas três dimensões. Então, nós vamos ter que o paralelepípedo 1 tem 30 vezes 60 vezes 45. Então, esse volume aí desse paralelepípedo que está embaixo, quando a gente faz 30 vezes 60 vezes 45, nós vamos ter que esse volume ele é de 81.000 centímetros cúbicos. Só que essa figura ela é composta por dois paralelepípedos, então eu vou calcular agora o volume do segundo. Quais são as dimensões do segundo? Veja que é 20, 20. E essa largura dele aqui, ó, essa profundidade, é a mesma do grande. Ou seja, também é 45. Então, nós vamos ter aqui 20 vezes 20 vezes 45. Então, o volume do paralelepípedo 2 vai ser 18.000. E aí, qual é o volume da figura completa? Então, eu vou somar os dois volumes. Então, 81.000 mais 18.000. E aí, a gente vai encontrar que elas duas juntas têm um volume de 99.000 centímetros cúbicos, que é a unidade que o volume é dado. Só que a questão, ela quer isso em decímetros. Então, eu divido esse número aqui por 1000, né? Se a gente dividir aí por 1000, a gente vai encontrar 99 decímetros cúbicos, ok? Então, aí tá feita a letra A. E a letra B? Da mesma forma. Então, tem um volume aqui, ó, embaixo e tem um em cima. Veja que a soma da altura do de baixo com o de cima dá 50. E a altura só do de baixo aqui, ó, mostra que é 25. Então, a gente pode dizer que a gente tem 25 aqui e 25 aqui. Então, calculando aí o volume 1, que é desse de baixo, a gente vai ter 25 vezes 54 vezes 40. Então, nós vamos ter um volume aí
de 25 vezes 54 vezes 40, de 54 mil. Ok? E o volume 2, qual vai ser? Então, pegando as dimensões, né? Ó, veja que ele tem 25 aqui. Ele tem 27 aqui. Vinte e cinco vezes 27. E essa largura dele é a mesma do maior, ou seja, 40. Então, o volume dele vai ser de 27 mil. Ok? Então, o volume total desse paralelepípedo vai ser 54 mil mais 27 mil. Né? Então, vai dar um valor aí de 81 mil. Ok? Só que esse 81 mil centímetros cúbicos, porque as informações foram dadas em centímetros. Como a questão que é em decímetro, a gente divide por mil, nós vamos ter 81 decímetros cúbicos. Certo? Próxima questão. Diz assim: calcule a medida do volume de cada uma das figuras. Então, veja só. Essa figura 1, percebam que se a gente projetasse aqui, nós iríamos formar um paralelepípedo. Só que a figura só representa metade. Então, para a gente calcular o volume, a gente calcula de um paralelepípedo completo, completa aqui, calcula e depois divide por 2. Então, vamos lá. O volume vai ser igual aí a 40, que é a altura, 30, que é a largura, e complementando aqui 50, que é a profundidade. Então, quando a gente faz aí 40 vezes 30 vezes 50, a gente acha que esse volume é 60 mil. Só que aí esse volume, ele é o volume de um paralelepípedo inteiro. E veja que nossa imagem amarela, ela só ocupa metade. Então, a gente vai dividir isso por 2. Então, o volume aí, na primeira figura, é de 30 mil centímetros cúbicos. Ok? Já a figura 2. Então, vamos lá. Nós temos até aqui um paralelepípedo completo e aqui metade. Então, vamos fazer que nem o outro, projetar aqui algo sobre essa outra metade, para que a gente possa calcular dois paralelepípedos. Então, calculando aqui do primeiro, vamos lá? Então, ele tem, vou botar aqui ele tem 30 vezes 40 vezes esse pedaço aqui, ó. Ele é a diferença entre 48 e 30, né? Dá 30, então aqui mede 18, que a gente não usa agora. E a largura aí 50. Então, esse volume 1, 30, 40, 50, a gente já sabe que dá 60 mil, pelo exemplo ali anterior. E o volume 2, que é desse aqui que eu estou projetando. Vai ser um volume dividido por 2, porque veja que a imagem só é metade. Mas quais são as dimensões? Então, nós temos 18 aqui, vezes a altura, que continua a mesma, 40, vezes 50, que é a profundidade também, continua a mesma. Então, quando a gente multiplica 18 vezes 40 vezes 50, a gente vai ter 36 mil, que dividido por 2 vai dar aí 18 mil. E aí, juntando esses dois volumes, né? O volume total dessa segunda imagem vai ser 60 mil mais 18 mil, ou seja, o volume total vai ser 78 mil centímetros cúbicos. Certo? Bom, encerramos por aqui e até a próxima.